Bom dia aos irmãos, feliz sábado. Todo mundo bem, todo mundo me ouvindo? Irmãos, antes da gente começar de fato a entrar na mensagem, eu queria dizer que realmente é uma grande responsabilidade vir aqui à frente. No momento que você recebe a notícia que vai vir, enquanto você está preparando a mensagem, você está lá nervoso. Eita, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? E essa mensagem especial foi uma das mensagens que mais me tocaram. Eu espero que o Espírito Santo ele consiga alcançar você assim como ela conseguiu me alcançar. E por que eu estou falando isso? Muitas vezes, a gente vai à igreja e se a gente for num culto de quarta, por exemplo, e o culto não tiver música, aí nós falamos, foi um culto normal, não teve música. E a gente vai, às vezes, à igreja e não tem um momento de louvor. E diz, rapaz, o culto foi normal, teve o louvor especial, mas faltou o momento de louvor. Mas quando a gente vai à igreja e diz, não teve a mensagem, aí você chega em casa e diz, não teve culto hoje. E não é assim. Por quê? A adoração, ela deve começar a partir do momento que você chega à igreja até o momento que você sai. Por mais que na nossa mente nós pensemos que o culto é esse momento, então eu vou ficar mais em reverência. Não, a reverência ela tem que começar a partir do momento que você chega à igreja até o momento que você sai. Não se engane, não pense em outra coisa diferente disso. Os louvores cantados aqui fazem parte da adoração a Deus. O momento da oferta faz parte da adoração a Deus. E por que eu estou falando isso? Em alguns momentos, eu tenho notado, e não é de agora, e inclusive já falei outras vezes aqui, mas em alguns momentos nós temos perdido a reverência em situações que acontecem na igreja. Por exemplo, se existe alguém tirando a oferta, você espera a oferta acabar para que você possa passar pelos corredores. Se existe alguém cantando, você espera o louvor acabar para que você possa passar, porque você atrapalha quem está adorando. Só se for um caso de vida ou morte, eu tenho que falar com fulano naquele momento. Aí você vai rapidinho, passa sem atrapalhar ninguém. Mas, no geral, mantenha reverência, tanto nesse momento, que é o momento do culto, que é um momento muito importante, tanto nos outros momentos, porque todo esse conjunto aqui faz parte de um culto de adoração a Deus. Dito isso, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá no livro de Oséias, no capítulo 1. Oséias, capítulo 1. O título do sermão de hoje é a Aliança do Infiel. Oséias é antes de Joel. Quem tem dificuldade só é escutar aquela música dos 3 palavrinhas que no instante começa a... Oséias, Joel, Amós, Abadias, no instante você acha. A gente está ainda folheando. Oséias, capítulo 1, verso 1. Todo mundo achou? Vamos orar. Grande Deus, maravilhoso Pai, a Tua palavra está aberta. Que o Senhor possa falar conosco nesse momento, que de fato possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Venha derramar sobre cada um de nós a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Nos guia em nome de Jesus. Amém. Oséias, no capítulo 1, o verso 1 fala o seguinte: a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Para quem não sabe, existiu uma separação entre as tribos de Israel. Quando Moisés retirou o povo do Egito, chegou certo momento, fazendo uma recapitulação rápida, eu sei que vocês já estudaram sobre isso, mas em algum momento daquela retirada, nós tínhamos quem à frente do povo? Os juízes, não é? Os juízes tomaram conta. Após os juízes, o pessoal pediu para que fosse erigido um rei para eles. E aí eles escolheram Saul como rei. E Saul ficou lá até que Saul começou a fazer aquilo que não agradava ao Senhor. Após Saul, quem veio? Davi. E Davi passou certo tempo também. E após Davi, Salomão, seu filho.
E Salomão, ele foi um bom rei até certo momento, quando ele começou a se envolver lá com idolatria, começou a cobrar altos impostos e as coisas não ficaram tão boas. Após Salomão, quem foi que veio? Agora pegou. Roboão, não foi? Roboão veio. E Roboão, ele estava meio que seguindo aquela linha de serviço do final do mandato do pai dele, vamos dizer assim. Então ele começou a ser um rei muito tirano. Tanto é que quando Jeroboão foi falar com ele, e Jeroboão era meio que um ministro de economia daquela época, disse, o pessoal não está gostando do que está acontecendo. E ele falou, se Salomão, que era o pai dele, foi ruim, eu vou ser 2 vezes pior, vou pesar minha mão 2 vezes pior do que foi. E aí, nesse momento, houve uma separação entre as tribos. Quem lembra disso? E o reino ele foi dividido em tribo do norte, em reino do norte, né, e reino do sul. Um detalhe muito interessante. Nesse reino do norte, se passaram 8 dinastias, 19 reis, e nenhum dos reis do reino do norte eram bons reis. Eu esqueci de passar, mas aqui tem o mapa. Já na tribo do sul, existiam de fato alguns reis que eram bons, outros que eram maus. E essa divisão ela ficou, de um lado, a tribo de Judá e Benjamim na parte do sul. Lá incluía também, vocês podem colocar um pouquinho da tribo de Levi e de Manassés, também estava na parte do sul. E outra parte era do reino do norte. E houve essa separação. Diante disso, começaram-se a haver contendas dentro do povo de Deus. O reino do norte estava disputando com o reino do sul. Quem é o melhor? Vamos atacar o reino do sul, vamos atacar o reino do norte. Até que, certo momento, o reino do norte ele se juntou com a Síria e disse, agora a gente vai destruir o reino do sul. Chegaram lá, estavam tentando chegar lá, e o reino do sul viu o que ia acontecer, eles fizeram um acordo também, só que com a Síria, que era bem mais forte, bem mais forte do que a tribo do norte, tanto quanto o pessoal da Síria. A Síria é diferente de Assíria. E aí, a Síria foi e conseguiu meio que devastar totalmente o reino do norte. Acompanharam até aí? Vamos para o próximo slide. E o que é que acontece? Todo esse momento de escravidão, ele foi resultado de uma idolatria do povo. Eu não sei se vocês prestaram bem atenção na história, mas imagine a situação em que um lado dos filhos de Deus estavam tentando destruir o outro lado dos filhos de Deus. Eles queriam sangue, eles estavam clamando sangue. E um dos motivos disso ter acontecido foi porque eles começaram a adorar Baal. E quem era Baal? Baal, para aquelas pessoas, eles significavam, primeiramente, um Deus que daria colheita para eles, boas colheitas. Eles tinham a crença de que Baal ele morria no inverno e renascia na primavera para dar boas colheitas. E aí eu fui lá no Google pesquisar qual era de fato o melhor período para plantar. E a plantação se daria melhor na primavera. Baal ele fazia isso. Além disso, Baal ele estava muito relacionado à prostituição. Então, dentro daquele povo, existiam crianças, pessoas com 12, 13 anos, principalmente as mulheres, que iam para as portas dos templos para se prostituir e conseguir dinheiro para o templo. O povo de Israel estava envolvido em tudo isso, principalmente a tribo do norte. Para ficar até mais claro para vocês, quando a gente fala em o povo de Israel ou hebreus, está mais relacionado ao reino do norte. Quando se fala mais de judeu, está mais relacionado ao reino do sul. E o povo de Israel, eles estavam totalmente envolvidos com isso. Tanto é que, quando houve, em vários momentos que houveram a destruição, foram encontrados vários deuses representando Baal no meio do povo.
eles usavam pingentes que representavam isso. Então, eles estavam totalmente ligados com esse tipo de idolatria. Além disso, quando no meio do povo se levantava alguém mais conservador, dizia, ó, tira isso daí, isso não faz parte da adoração a Deus. Ele chegava, ó, isso está sendo muito extremista. Aquilo ali, isso aí já passou, isso já não existe mais. Isso não faz mais parte da adoração a Deus. Vocês já perceberam que muitas vezes a nossa mente, ela esquece tão fácil as coisas boas que Deus faz na nossa vida? O povo estava totalmente sendo sustentado pela mão de Deus, mas constantemente tinha esquecido daquilo que Deus tinha feito no meio deles. Vamos continuar a história. Vocês abriram aí na parte de Oséias, e eu queria ler com vocês agora o verso 2. Está todo mundo aberto? Vamos ler. O princípio da palavra do Senhor, por meio de Oséias, disse, pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Gente, eu confesso para vocês que a primeira vez que eu vi a história de Oséias, eu não vi lendo a Bíblia. Eu acho que eu assisti em algum vídeo, em algum filme, algo falando sobre essa situação. E eu fiquei meio que sem entender. Como assim? E também nem procurei me aprofundar no assunto. Só que aí o tempo foi passando e eu comecei a estudar e comecei a entender de fato aquilo que acontecia. E imagine a seguinte situação, onde Deus ele pede para o povo que nesse momento, ele pede para o povo, para que nesse momento, a partir de hoje, você vai se apaixonar por alguém, você vai se relacionar com alguém, e essa pessoa vai lhe trair constantemente. Alguém teria coragem de fazer isso? Procure aí a pior pessoa para você se relacionar. Alguém que você vai dar todo o seu amor, alguém que você vai declarar o seu amor, você vai casar com essa pessoa, você vai dar as melhores ofertas para essa pessoa, vai dividir o seu dia, a sua vida, os seus bens, as suas propriedades, tudo você vai dividir com essa pessoa, e essa pessoa ela vai lhe trair constantemente. Alguém teria coragem de casar com essa pessoa? Irmãos, na Bíblia, nós temos vários profetas que escreveram a Bíblia. Se eles não escreveram, eles foram inspirados e os escribas deles escreveram. Mas existem vários profetas que escreveram livros, mas também não estão na Bíblia. Os livros que estão na Bíblia, eu tenho certeza que Deus conservou, porque eles têm, além de uma mensagem para aquele tempo, eles têm uma mensagem para o nosso tempo também. E o livro de Oséias não é diferente disso. Ele faz esse paralelo, até certo ponto, falando com Gomer, que é a mulher de Oséias, e falando também com o povo de Deus. E quando eu comecei a perguntar, eu sei que muitos de vocês começaram a se identificar. Espera aí. Algumas vezes, ou na maioria das vezes, nós fazemos isso com Deus. Nós somos aquela pessoa que Deus ele escolheu nos amar, Ele declarou publicamente esse amor, e eu estou traindo Ele várias e várias vezes. Eu sei que muitos de vocês se identificaram com a história. Eu queria que vocês adiantassem um pouquinho a Bíblia de vocês, lá no livro de Oséias, no capítulo 2, o verso 7. Só é avançar um pouquinho. Todo mundo achou? Fala o seguinte: ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-lo-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Irmãos, normalmente, quando a gente se casa ou quando a gente se batiza, são feitos alguns votos. É feita uma aliança. Quando a gente se batiza, a gente faz uma aliança com Deus.
Quando a gente se casa, a gente faz uma aliança com a esposa ou com o esposo. Não é uma aliança de ferro, mas é de palavras. Para Deus, considera o que a gente fala para Ele. E essa mulher, que foi a mulher que Deus pediu para que Oséias casasse, o verso 7 está falando mais ou menos o seguinte: eu saí procurando tudo aí, mas eu fui meio que rejeitado de todas as coisas desse mundo. Então eu vou voltar para Ele. E quando a gente leu, pelo menos quando eu estava lendo isso, eu fui me identificando. Muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente sai tentando tudo, fazendo tudo de outras coisas que desagrada a Deus, mas quando dá tudo errado, tá, agora a gente vai voltar. Agora a gente volta para o caminho de Deus. Aí o verso 8, ele fala o seguinte: ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Quando eu li isso, eu comecei a refletir um pouco sobre a leitura desse verso. Parece que Deus está meio que mendigando alguma coisa, né? Ela esqueceu. Sabe quando você está em discussão com alguém? Você esqueceu que fui eu que lhe dei isso, fui eu que lhe tirei disso, fui eu que fiz isso para você. Você esqueceu de tudo que eu fiz por você? É meio isso que o verso está falando. Muitas vezes, como eu falei para vocês no começo, muitas vezes, e para isso não tem idade, não é jovem, não é adulto, não é velho, qualquer pessoa. Muitas vezes, nós esquecemos todas as coisas que Deus fez por nós. E é tão interessante isso, porque a mesma pessoa que vem aqui num culto de quarta-feira e agradece a Deus: Senhor, eu gostaria de agradecer hoje porque Deus fez milagre na minha vida. Deus é real, irmão. E Deus, ele transformou minha vida totalmente. Um mês depois, está lá duvidando da existência de Deus. Como nós esquecemos as maravilhas de Deus fáceis. E aí, quando eu estava lendo esse verso, eu comecei a meio que refletir e pensar em mim também. Essa tragédia de adoração a Baal. Em alguns momentos, você pode até dizer: mas isso não tem nada a ver comigo. Eu não adoro a Baal, eu quero distância de Baal. Quando se trata de adoração, a irmã White fala que nós só podemos depositar as nossas riquezas em 2 celeiros. Ou no celeiro de Deus, ou no celeiro de Satanás. Quando a gente não escolhe um lado, nós já escolhemos. Quando a gente não diz: eu não quero muita coisa com Deus, mas também eu não quero nada a ver com Baal, não quero nada a ver com Satanás. Eu já escolhi. Eu já fiz a minha escolha. E a irmã White, ela é clara quando ela diz: só tem duas, eu só vou conseguir depositar os meus bens, os meus tesouros, ou no depósito de Deus, ou no depósito de Satanás. E aí, eu estava fazendo uma reflexão e vi algo muito importante. Nossa maior desculpa, ou minha maior desculpa, é a falta de tempo. Vocês já perceberam o quanto nós temos tempo para fazer qualquer coisa, menos para as coisas de Deus? E quando eu falo isso, eu estava vendo um pastor comentando e eu achei um comentário sensacional. E ele falou o seguinte: o tempo é uma dádiva de Deus. O tempo, ele é de Deus. Como assim? O tempo, ele é de Deus. Irmãos, eu vou terminar o sermão e vou para casa. Eu não sei se eu vou chegar em casa. Eu não tenho tempo. Todo o tempo que eu estou vivendo, ele pertence a Deus. Quando eu paro pela manhã para fazer um culto matutino, eu digo ao Senhor: Senhor, eu estou devolvendo, eu estou agradecendo o tempo que o Senhor me deu, porque o tempo, ele não me pertence, eu não sou dono do tempo. Quando de fato nós acordamos pela manhã, todos os dias, vivos, bens, com saúde, tenha certeza, foi uma dádiva de Deus, porque você não tem tempo. O tempo pertence a Deus.
Quando também eu acordo todas as manhãs e digo, oh, eu não quero saber de Deus, eu não quero nada com Deus. Você está dizendo, Senhor, o tempo que é teu, eu vou usar da minha maneira e não quero nem saber. Você percebe a seriedade do assunto? Você percebe de fato que quando se trata de viver nessa terra e viver eternamente, nós estamos tão distantes. Satanás ele tem atacado tão fortemente o nosso tempo. Irmão, é incrível, eu tenho certeza que nós temos hoje um grande déficit na igreja, um déficit de membro. Mas é incrível que eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão dizer, a semana já foi muito corrida, não deu tempo para fazer nada, não deu. É incrível. Nós temos tempo para tudo. O tempo é de Deus, o tempo não é seu. Pare de roubar o tempo. Pare de roubar o tempo. Comece a de fato viver como alguém que quer ir para o céu. E aí, continuando, sobre essa questão da falsa adoração, e falando também sobre o culto, eu achei uma frase da irmã White que eu falei misericórdia para mim. Ela fala o seguinte, nos comentários dela, ela dizia, e eu estou falando isso tanto para os jovens, que eu sei a dificuldade que é ser jovem, antes de falar a frase, eu sei a dificuldade que é você ser jovem, você está começando a sua vida, você tem que trabalhar mais do que o adulto, porque o adulto, ele já, não vou falar adulto, mas alguém que já viveu mais, né? A pessoa já tem 20, 30 anos na sua frente e você quer conquistar sua casa, você quer conquistar seu carro, você quer ter seu trabalho, você tem que trabalhar mais e parece que o tempo para você é menor, porque você não tem tantas oportunidades. Eu estou falando isso para todo mundo, para quem tem muito tempo, para quem tem pouco tempo, para quem não tem tempo nenhum, ou diz que não tem tempo nenhum. Porque quando... Existe uma frase que ela foi atribuída a Billy Graham, que ela fala, ó, as redes sociais elas vieram para mostrar que nós temos tempo. Elas vieram para mostrar somente isso. E eu falo por mim, e eu sei que é algo que afeta muitos jovens, mas eu falo por mim, eu vivo em luta constantemente. Eu deixo meu Instagram, eu desinstalo meu Instagram, e vez ou outra, instalo novamente, desinstalo. Eu sei que esse ano eu não instalei nenhuma vez, graças a Deus, está lá longe. Não estou falando que é pecado você ter, mas eu estou falando que eu não consigo ter domínio sobre isso. Tento correr do Facebook, também não uso Facebook e o WhatsApp. Eu deixo lá silenciado já para não aparecer nenhuma mensagem, porque eu não tenho domínio sobre isso. Aquilo que eu não tenho domínio, eu fujo. E as redes sociais, elas vieram para isso. Para mostrar que você tinha tempo para fazer muita coisa. Inclusive para fazer o culto familiar. A irmã White, ela falava o seguinte, eu tenho medo, usava essas palavras, eu tenho medo de me aproximar ou de me hospedar dentro da casa de alguém que não faz culto familiar. Se for para eu me hospedar dentro dessa casa, que seja para convencer ele a fazê-lo, porque se não for, eu não entro. E muitas vezes a gente usa essa desculpa de falta de tempo, sendo que você sabe, eu sei que nós temos tempo sobrando. Isso daí, quando eu li isso, realmente, meio que eu senti aquele abalo. Se a irmã White está falando que tem medo. Se nós, de fato, temos tempo para fazer tantas outras coisas, menos as coisas de Deus, então misericórdia para nós. Muitas vezes, nós estamos correndo atrás, ou nos direcionando, sempre para esse tipo de adoração a Baal. É uma adoração sem tempo. É uma adoração onde eu sou o centro de todas as coisas. É uma adoração onde eu não quero saber de Deus, ou eu quase nem venho. Eu não consigo vir aos cultos, às quartas-feiras, por conta da faculdade. E os domingos são raros domingos que eu estou de folga. Inclusive, amanhã eu queria estar nessa maratona, mas vou estar trabalhando. Próximo domingo também vou estar trabalhando. Então, eu trabalho no sábado, então eu trabalho a maioria dos domingos. Mas queria estar presente. E eu temo, vocês podem, já que está gravado, vai ficar gravado aí, mas eu acredito, infelizmente, que daqui a 10 ou 15 anos, nós faremos cultos sem pessoas. Principalmente o culto de quarta-feira. Ele já quase não vem muitas pessoas. O culto de domingo ainda está naquela luta de vai e não vai. Mas nós começaremos a fazer cultos sem as pessoas. Justamente por conta dessa falta de interesse, essa falta de compromisso, onde a gente tem tempo e dedicação e disposição para tudo.
Guarde essa frase, que foi a frase da irmã White que eu usei no começo, para a vida de você, para tudo. Só existem 2 celeiros em que você pode depositar suas posses, ou o celeiro de Deus, ou o celeiro de Satanás. Não tem um meio termo. Não tem, não, só tem 2 celeiros. Quando você entender isso, tenha certeza, sua vida vai fazer total sentido. Vai fazer toda a diferença quando você entender que só há 2 celeiros para você depositar as suas forças, depositar o que você tem. Continuando a leitura, eu queria ler com vocês o livro de Oséias ainda, no capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. Fala o seguinte: portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo, e o meu mosto no seu tempo determinado. E arrebatarei a minha lã e o meu linho, com quem cobre a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da outra mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Algumas vezes, na nossa vida, Deus ele usa o megafone da dor para chamar a nossa atenção. Irmão, tenha certeza, Deus ele quer lhe salvar. Quando ele fala isso, ok, vocês não quiseram me seguir até agora, eu chamei vocês, eu fiz tudo que poderia fazer por vocês. Então, a partir de agora, vai acabar isso aqui vai mudar, isso aqui vai ser diferente, isso aqui vai agir de uma forma diferente. Muitas bênçãos de Deus não caem na sua vida, não caem nessa igreja, não caem no seu trabalho, porque Deus ele não faz parte dele. Às vezes, até na nossa amizade, a gente pensar como eu queria trazer alguém para ouvir a palavra de Deus, como eu queria trazer fulano, trazer ciclano. Mas muitas vezes Deus não está fazendo parte da minha amizade. E aí eu começo de fato a refletir sobre o que é que eu estou fazendo aqui. Há muito tempo, inclusive, às vezes eu fico conversando com o Gessimara, e às vezes eu me enquadro nessa pessoa que faz parte desse clube. Há muito tempo, nós perdemos a nossa identidade, e eu acho que se a gente fosse conversar com o João, quando ele escreveu lá a igreja de Laodiceia, dizer, João, parece que está sendo pior do que tu falou. Tu falou que a igreja ia ser fria, ser morna, mas parece que está sendo pior. Nós temos tratado isso aqui como um clube. Nós estamos entrando na igreja, principalmente os jovens que têm uma mentalidade mais nova, né? Mas nós estamos vindo à igreja, nós estamos cantando, mas nós não estamos vivendo aquilo que a gente está cantando. Irmão, que responsabilidade. Eu estava comentando com o Hélio Salles, próxima vez que me chamarem eu vou tentar fazer algo voltado aos ideais dos jovens. Que responsabilidade é você fazer um voto à Bíblia. Irmão, você levantar a mão e dizer, prometo fidelidade à Bíblia. Se a gente fosse parar para pensar ou para ouvir aquilo que a gente está falando, misericórdia. E é tão bonito, né? Bota um vídeo, uma música, vem aquele tudo na nossa mente, a gente tem a coisa mais bonita do mundo. Mas se a gente fosse parar para ouvir aquilo que a gente está cantando, aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está fazendo votos a Deus, irmãos, misericórdia para nós. Misericórdia para nós de verdade. Então, antes de cantar ou de falar alguma coisa, comece de fato a raciocinar aquilo que você está falando. Você promete de fato fidelidade à Bíblia e à sua mensagem? Será que é isso que eu estou vivendo mesmo? Ou será que aqui tem sido só mais um clube? Onde eu devolvo o dízimo e posso fazer parte do clube. Às vezes eu costumo usar esse exemplo lá em casa. Muitas vezes a igreja ela tem se tornado esse clube. Onde eu devolvi o dízimo, então eu estou apto para fazer participar de toda a liturgia de liderança, de comissão, eu consigo opinar. Se eu não devolver o dízimo, eu vou vir para a igreja normal, mas vou ficar só vendo. Então a igreja, infelizmente, ela tem se tornado isso. E misericórdia para nós. Se eu venho aqui e não consigo encontrar Deus. Se eu venho aqui nos dias de culto, que seriam culto de adoração, momentos solenes, onde tem alguém que está de fato cantando da sua gratidão a Deus,
E eu estou ou conversando, eu estou passeando pela igreja, eu estou nos corredores, enfim, misericórdia para nós. Você percebe o nível de degradação espiritual que nós estamos? E aí eu queria continuar a leitura, já para a gente chegar próximo do final. O livro de Oséias, no capítulo 14, ele fala o seguinte: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Existe um ditado muito antigo que ele fala que só existe duas formas de você aprender alguma coisa. E o sábio, ele aprende, ele vê, na verdade, ele lê, ele entende o erro do outro e ele não faz mais. O tolo, ele vê que a pessoa caiu e diz, comigo vai ser diferente. Fulano caiu, mas se fosse eu, duvido, eu vou lá para provar. A soberba precede a ruína. Muitas vezes nós agimos dessa forma. E aí, continuando, para a gente ganhar tempo, que a hora já está um pouco avançada. Continuando. Esse aqui foi o 14 que a gente leu. Irmãos, vocês já conheceram algum atleta? Falaram aí de Fabiana. Cadê Fabiana? Fabiana está ali. Faça chuva ou faça sol. Todo dia ela treina. Quando a gente vai participar de alguma maratona, vocês considerariam um atleta, não, fulano é atleta, mas ele nunca correu na vida. É um atleta essa pessoa? Um atleta que não corre? Ah não, fulano é fisiculturista, mas ele não malha. Existe? Não existe cristão que não lê a Bíblia, irmão. Não diga que você é cristão se você não lê a Bíblia. Não diga que você é cristão se você não tem um relacionamento com Deus. Não existe. É incoerente. Ah, mas eu sou... Não, você não é cristão, você não lê a Bíblia. O atleta, ele só é considerado atleta de fato porque ele está lá treinando todos os dias, treinando. Você diz, não, fulano é atleta. Tem aquele, o Edmilson também, Edmilson corre, ele correndo todo, parece que ele nunca vai parar. Se não, fulano é atleta, fulano, se botar uma maratona, ele corre. Nós só podemos ser considerados cristãos de verdade se nós estivermos conectados à Bíblia. Não existe cristão que não lê a Bíblia. É incoerente, não faz parte da conduta de um cristão que não lê a Bíblia. Não existe também um cristão que não ora. A irmã White, ela fala o seguinte: as trevas do maligno envolvem todos que negligenciam a oração. É uma frase tão curta, mas tão poderosa. Satanás, com suas trevas, ele está envolvendo todas as pessoas que negligenciam a oração. Misericórdia, né, irmãos? Quando a gente para fazer uma análise da nossa vida, misericórdia. Talvez, e aí eu já vou passar para o próximo, não, vamos ler e depois eu vou comentar. O verso 15 agora. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor quer dizer problema, por parte da esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como nos dias em que subiu da terra do Egito. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, a gente pensa que o problema da nossa vida financeira é porque a gente ganha pouco dinheiro. E às vezes é só porque a gente não tem Deus nas nossas finanças. Muitas vezes, a gente pensa que o problema do nosso casamento é a outra pessoa que está do nosso lado. Mas muitas vezes é porque a gente não tem Deus dentro do nosso casamento. E aqui está falando que Deus que está falando que Deus ele vai lhe livrar desse vale de problemas. Deus ele vai lhe livrar. Além disso, ele diz, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu à terra do Egito. Quando eu me batizei, era uma sede de pregar a palavra, né? Não, porque eu fazia isso, porque ia levar folheto não sei aonde, ia fazer não sei o quê, e não perdia tempo para nada. Quando eu me batizei, eu tinha muita sede de levar a palavra de Deus. Se Deus voltasse naquele momento, eu estaria salvo. E Deus está falando, eu quero lhe levar, lhe trazer de volta aqueles tempos. Eu quero lhe trazer de volta aqueles tempos.
Não pense, sinceramente, irmão, não pense que você amadureceu espiritualmente se essa sede de levar a mensagem ela não existe mais. Muitas vezes, a gente vem, às vezes, para a escola sabatina, ou para a igreja, até agora mesmo. Existem pessoas com 10, 20, 30, 40, 50 anos de igreja, ficam sentados lá, aqui, né? Ou na sala da escola sabatina, dizem, não, fulano é um doutor. Aí a pessoa pensa, não, eu não preciso aprender mais nada, não preciso mudar mais nada. Não pense isso. Sempre podemos aprender, sempre podemos mudar e sempre podemos melhorar. Tenha certeza que aquela sede que você tinha, Deus ele pode trazer de volta, mas você precisa querer. Deus ele quer fazer isso. Deus ele quer reverter esse problema. Para a gente terminar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá no livro de Josué. Josué no capítulo 7. Já estamos chegando no final. Josué capítulo 7, verso 6. Todo mundo achou? Fala o seguinte: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus? Para que nos fizeste perecer? Antes nós estivéssemos contentados em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desraigaram o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto em terra. Irmãos, para a gente já chegar na parte final do sermão, eu vou falar diretamente para os jovens, mas estou falando para a igreja toda. Em algum momento da história de Josué, quando ele estava, essa história ela vem logo após da derrubada de Jericó. E lá eles literalmente ouviram a voz de Deus e fizeram aquilo que Deus estava falando. E foi uma vitória fácil. Essa passagem, se você, com mais tempo você quiser ler em casa, do Josué 7, foi a única vez que Josué ele agiu sem consultar a Deus. Josué agiu sem consultar a Deus. E aí, quando ele pediu para o espia ir lá, ele disse, só precisa mandar 2 ou 3 mil homens que a gente resolve o problema. Não precisa mandar muita gente, não. E aí eles mandaram e saíram de lá correndo. O pessoal seguiu e ainda, como a história conta, humilhou eles. O único momento que Josué agiu sem consultar a Deus, deu errado. Quantas vezes na sua vida você tem consultado a Deus? Outro ponto. Muitas vezes, a situação de conforto, ela meio que nos leva a não querer buscar a Deus. Vocês já perceberam? Nós estamos confortáveis, então não precisa, quando a coisa apertar, aí eu chamo. Foi outro problema do pessoal de Josué. E aí, quando a gente lê a história, nós sabemos que os judeus, até hoje, eles são pessoas que têm sentimentos muito intensos. Que falam, eles se jogaram o rosto em terra e ficaram lá com o rosto em terra. Irmãos, o problema não está em cair, mas está de fato em se levantar. Alguns momentos, como eu falei aqui, Deus ele vai ter que lhe levar ao deserto para que ele possa lhe ensinar alguma coisa. Mas o problema não está na sua queda, o problema não está na hora que você cai, mas às vezes que você se levanta. O cristão é composto disso. Eu sei que tem pessoas aqui que às vezes olham para si mesmo e dizem, eu não tenho mais jeito. Eu não tenho mais jeito. Deus já tentou comigo uma vez, Deus já tentou comigo 2 vezes, Deus já tentou comigo 3 vezes, e eu não tenho mais jeito.
não se trata de você, se trata de Deus. Deus, ele vai lhe amar de qualquer forma. Deus, ele está pronto para lhe amar de qualquer forma. Se você cair uma vez, se você cair 2 vezes, nada que você fizer vai mudar o amor de Deus por você. Você pode até ficar fora da salvação, mas nada vai mudar o amor de Deus por você. Se Deus, ele lhe tirar fizer com que você perca a salvação, foi porque ele lhe amou também. Nada do que você fizer vai lhe separar do amor de Deus. E eu queria terminar a mensagem dessa manhã falando para você: se levante. Assim como Deus falou para o povo de Israel, levanta-te. Por mais que em algum momento daquela história eles tenham andado em total depravação, total prostituição moral e física, Deus, ele está falando para você: levanta-te. Não adianta ficar com o rosto em terra, não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar pensando naquilo que passou. Deus, ele lhe ama. Em alguns momentos dessa sua caminhada com Cristo, eu tenho certeza que você já entristeceu ele muitas vezes, mas Deus, ele nunca deixou de lhe amar. Tenha certeza disso. Nesse momento, Valesca, ela vai cantar uma música agora, que fala de fato sobre esse deserto que nós atravessamos. E eu queria que enquanto essa música ela fosse cantada, você pedisse a Deus no seu coração: Senhor, me ajuda a restaurar o altar da minha casa. Me ajuda a restaurar o meu altar físico. Me ajuda de fato eu mudar totalmente. Eu quero ser mudado por Ti. Peça a Deus essa transformação. Eu tenho certeza que a igreja, ela vai mudar totalmente. Ela não vai ser apenas só um clube onde você vem e você assiste o sermão e vai embora para casa. Não, eu tenho certeza que você vai ser transformado. Em nome de Jesus, nessa manhã.